né? De ser inteligente. Nós vamos estar conversando aqui com o psicoterapeuta, o Leonardo Fraiman. Ele vai estar falando um pouco mais sobre esse assunto. Será que você é inteligente? Não sabe? Aí fica se achando, eu queria ter mais inteligência, não é? Então fique com esse bate-papo aqui conosco, porque o programa está só começando e eu começo com ela. Importante que é sobre a inteligência. Vamos começar definindo o que é inteligência. Inteligência, segundo Piaget, que foi o psicólogo precursor da ideia da inteligência, que formulou toda uma teoria do desenvolvimento mental, que ele chamava da teoria cognitiva, é a capacidade de resolver problemas. Tá? Agora, ocorreu uma distorção com o conceito de inteligência. No comecinho do século, um francês chamado Alfred Binet, preocupado em orientar as escolas acerca de testes e medidas de quais crianças poderiam ou não aprender, quais crianças eram ou não aptas a prosseguir os estudos, ele criou uma série de medidas de inteligência, que a gente chama de QI. Essa era a era do desenvolvimento industrial. E os Estados Unidos importam uma série de modas da Europa, importaram isso e colocaram que quem é inteligente é quem tem um alto QI, quociente de inteligência. E como é que eu meço esse QI? Esse é uma bateria de muitos e muitos testes, são dezenas e dezenas de testes aplicados por psicólogos apenas, só quem tem o CRP que está habilitado a aplicar o teste, medir. Só que ocorreu uma distorção, Liliane. As pessoas acabaram acreditando que só quem era bom em QI que era inteligente, enquanto que hoje em dia a moderna psicologia já vê que o conceito de QI ele mede apenas uma das inteligências, a inteligência lógico-matemática, e um pouco da inteligência linguística. Então eu podia correr num erro grave, né? Porque se eu faço a medição, vamos dizer assim, da inteligência, e ele era só pelo lado matemático da coisa, se eu tinha o lado filosófico, eu poderia ser considerada não inteligente e sendo muito inteligente. Porque no começo do século, quem era inteligente é quem poderia ser preparado pelas escolas para acompanhar o desenvolvimento industrial. Então era quem? Os engenheiros, que usam muita inteligência lógico-matemática. Tá? Trazendo assim mais para a atualidade, estudos de 10, 15 anos, a gente vai falar hoje de dois autores. O Daniel Goleman, que estudou a inteligência emocional, que você que está em casa já deve ter ouvido falar bastante, e Howard Gardner, um outro americano, esse é PhD em Harvard, ele estudou o conceito das inteligências múltiplas. Você estava falando da questão de sou inteligente ou não. Você imagina quanta gente está assistindo a gente em casa e foi chamado de burro, de incompetente, de incapaz, porque não era bom em matemática. Mas a pessoa era muito bom em linguagem, era muito bom em se expressar, era muito bom em saber cozinhar, era muito bom saber mexer com plantas. Quer dizer, tinha outras habilidades que não a lógico-matemática. Então está na hora de você que está em casa começar a entender o que a moderna psicologia traz para a gente. Em primeiro lugar, a ideia do autor do livro Inteligência Emocional, que é Daniel Goleman. Ele pesquisou com mais de 200 executivos norte-americanos se o nível de QI deles era muito mais alto do que a média da população. Sabe o que ele descobriu? Não. Então, o que leva uma pessoa a ter um grande sucesso na vida empresarial, comercial, mesmo artística? Não é o seu grau de inteligência. São outras habilidades que ele chamou de habilidades emocionais, ou seja, a sua capacidade de saber lidar com as pessoas, que ele chamava de empatia, sua capacidade de se automotivar. Quando você tem uma ideia, um monte de gente diz não. Lembra que a gente falava semana passada de autoestima? As pessoas falam para você, não vai dar certo. Você fala, não, eu vou conseguir. A capacidade de se autoconhecer e saber quais são os seus desejos para lutar por eles. É o conjunto, enfim, né? É um conjunto de inteligência que a gente chama de inteligência emocional. Seria inteligência múltipla? Não, é outra coisa. Não, inteligência múltipla é a teoria de um outro psicólogo, PhD em Harvard, o Gardner, Howard Gardner. Quem quiser comprar um livro, pode chamar, procurar pelo autor, ou Inteligências Múltiplas, é o nome do livro, da primeira obra dele. Ele falou que a gente tem 7 tipos de inteligência. Olha que interessante, Liliane. A primeira seria a linguística. A capacidade que tem um poeta, que tem um escritor, que você tem de se expressar bem em público, saber lidar com as palavras, é um jornalista. Quer dizer, pessoas que lidam bem com linguagem, com palavras. Tá? Um outro tipo de inteligência é a lógico-matemática, essa do QI.
É você que é um engenheiro, é você que é bom para contas, é você que é bom para palavras cruzadas, para saber lógica, é você que sabe bem sequência, jogar xadrez, dama, esses jogos todos de tabuleiro. Tá? Um outro tipo de inteligência é a corporal sinestésica. É o que tem muito a nossa querida Celi. Ela sabe mexer com as mãos, ela sabe mexer na comida, ela sabe, sem medir, quanto tem numa colher de arroz, ela sabe quantas medidas que tem. É o que tem, por exemplo, um Romário, um Ronaldinho, um Baryshnikov, é o que tem uma bailarina, são todas aquelas pessoas, Virene, que mexem bem com o corpo e com o movimento, tá? E aí as várias Mas aí, diversidades essa disso. inteligência múltipla tem a ver com aptidão? A inteligência é uma aptidão. Ah. Não existe necessidade de fazer a distinção entre inteligência e aptidão. Não. A aptidão é algo que você está apto a fazer. Se a inteligência é a sua capacidade de resolver problema, se você está apto, você é inteligente naquilo. Por isso que essa ideia hoje está fazendo uma grande revolução nas escolas. Por quê? Porque não é bom mais aquele aluno só que é bom em matemática e português. E cada vez mais no comportamento, quando você vai fazer, né, lá a sua prova Você vai procurar um emprego, como é que chama aquele exame que Seleção. você faz? Seleção mesmo, Seleção. né? Cada vez mais as pessoas ficam espantadas, porque você é um engenheiro, você está crente que você vai chegar lá e vai fazer um cálculo estrutural, ou então, se você é um jornalista, você vai fazer uma redação, e chegar lá está cada vez mais diferente, né? Esses testes, porque você chega lá e encontra o quê? Encontra situações sociais, né? Que você tem como você se comporta, ou seja, questões que à primeira vista você fala, ué, o que eu vim fazer aqui, para que esse esforço todo de me avaliar numa área que eu nem atuo? Exato, por exemplo, hoje à tarde eu estava conversando com um rapaz que ele estudou na melhor escola de engenharia de São Paulo. Não vou falar o nome por motivos éticos. Mas ele falou assim, Léo, eu estudei na melhor escola, eu sempre fui o melhor aluno da minha escola, da minha faculdade, do meu colégio, tudo, e eu não consigo emprego em lugar nenhum. Pô, os caras são muito burros, eles não sabem ver o quanto eu sou bom. Quer dizer, falta para ele um outro tipo de inteligência, que é o que a gente chama de inteligência interpessoal. Sua capacidade de lidar com as pessoas, de conversar, de persuadir, de conversar, de seduzir, de se fazer simpático, de se colocar na hora certa, que é uma ampliação do que a gente falava da inteligência emocional. Estou só recapitulando para o telespectador poder ouvir a gente. A gente falou de inteligência linguística, lógico-matemática, corporal sinestésica, que é do atleta, do bailarino, do artista, do mímico. Um outro tipo de inteligência interessante é a inteligência musical. Você já vê, às vezes, criancinhas pequenininhas conseguem tocar um piano, crianças pequenininhas que têm noção de ritmo, que vão num baile e já estão lá dançando. Quer dizer, é uma forma de inteligência musical, com ritmos, com harmonia, com balanço. Uma outra forma de inteligência pouco valorizada, que está sendo só valorizada de poucos anos para cá, é exatamente essa inteligência interpessoal, capacidade de se relacionar com pessoas. Imagina o seguinte, você é uma excelente jornalista, tem um QI altíssimo, tem uma habilidade linguística extrema, mas é uma pessoa chata. É uma pessoa que não sorri para a câmera, é uma pessoa que não sabe fazer a gente sentir à vontade. Quer dizer, o que acontece com quem está ouvindo a gente? Né? Abafa vai toda... achar chato. Porque quando alguém está ouvindo a gente dá um sorriso, a pessoa sorri lá do outro lado. Uma outra habilidade ou inteligência é a habilidade intrapessoal. Quer dizer, não é lidar com o outro, é lidar consigo. Se conhecer, descobrir o que a gente quer, descobrir o que motiva, o que irrita, tentar organizar um modo de vida que traga conforto, que traga bem-estar, que traga uma autoestima boa. Quer dizer, é aquilo que a gente desenvolve muito em consultório. Não é só lá que a gente desenvolve ela. Mas é assim, a habilidade de você meditar e descobrir quem você é, para saber como é que você quer estar no mundo. Se você não tem ela, as outras ficam praticamente travadas, né? Uma outra inteligência interessante é a espacial. A inteligência espacial é aquela pessoa que é um arquiteto, que é um produtor, que consegue olhar para um lugar e falar assim, como eu vou ocupar esse lugar? Quantas pessoas cabem aqui? Você já deu alguma festa, por exemplo, que você falou, eu vou chamar 20 pessoas aqui. E uma amiga tua, que tinha mais inteligência espacial, falou, não dá, aqui não cabe, fica apertado. Você falou, não, dá. Ela falava e não dava. Ou um arquiteto que olha um apartamento vazio e fala, gente, põe um sofá aqui,
põe uma parede azul ali, põe uma luz aqui e fica bárbaro. Sabe o que eu acho engraçado, Leonardo? É que esse tipo de relação, não é porque eu seja inteligente, não, porque eu estudei, eu fiz edificações, eu tenho essa noção de espaço, assim. Mas eu fico impressionada que, às vezes, coisas mínimas, a pessoa querendo colocar Barueri, São Paulo dentro do Barueri, sabe assim? Que parecem ser tão lógicas, e eu observo esse tipo de comportamento das pessoas. Eu não sabia que isso era falta de inteligência espacial, né? Que esse é o nome correto. Porque ficam se conflitando mesmo de querer uma coisa que não cabe ali, ou uma bobagem. Você vai lá ver um arranjo que quer botar na sua casa, o arranjo é maior do que a sua mesa, e a pessoa quer colocar. É engraçado isso, é curioso, né? E não vem só de pessoas assim, com pouca instrução, não é isso. Não tem nada a ver com instrução. Não tem nada a ver com instrução, não é? Você vê que mas você fica olhando, mas não tem noção de dimensão. Hoje que você me definiu o que é. É falta de inteligência espacial. Isso, exatamente. Só concluindo para a gente fechar os tipos estudados de inteligência. Um outro tipo interessante, inteligência naturalística. É você que está ouvindo a gente, provavelmente já ouviu que você era burro, incapaz, aquele monte de bobagem que você já ouviu, mas é aquela pessoa que olha para um jardim e sabe como plantar, e olha para o céu e fala, hoje vai chover, e chove, não precisa ouvir o Narciso Vermelho. É aquela pessoa que olha o mar e fala, vai vir tempestade, amanhã vai estar um dia lindo. Quer dizer, ela tem uma interação com a natureza muito próxima. Imagina quanta gente não foi desprezado, até ridicularizado nos bancos escolares, porque isso não era caracterizado como inteligência. Uma outra, que a ciência se recusa a estudar, até a própria psicologia até hoje compreendeu muito pouco, que é a inteligência intuitiva. A inteligência que tem um padre, que tem um rabino, que tem um pastor, daqueles sérios, tá? Daqueles que a gente ouve, que estão falando de dentro para fora. Aquelas pessoas que transmitem com amor, que têm intuição, que sabem relacionar os fatos, que falam de Deus ou falam de fenômenos extrasensoriais, e você fala, é isso. É a habilidade que tem uma pessoa que lê um tarô, que lê uma mão, que até hoje a psicologia não aceita como científica, porque não conseguiu se medir exatamente, mas não deixa de ser verdade. Quantas vezes você está ouvindo a gente, não está no meio do banho, você tem uma intuição, meu marido está aprontando. Você vê que o cara está mesmo. Quantas vezes você não está em casa... Qual é o nome dessa intuição e dessa inteligência? Olha, tá vendo? Inteligência intuitiva. Quantas vezes, Liane, você não está... A mãe com o filho tem muito isso, né? Mãe com filho, esposa com marido, a mulher tem mais. A mulher tem mais. Isso aqui não é preconceito nenhum, mas é porque o corpo caloso, que é que liga os dois lados do cérebro, o lado esquerdo do cérebro é o lado racional, o lado direito é emocional, razão e intuição, tá? A mulher tem esse corpo caloso, que é o que faz a ponte entre esses dois lados, em média 30% mais larga que os homens. Por isso que, em geral, as mulheres são mais intuitivas, mais sensíveis, mais perceptivas. Não que o homem não tenha, mas naturalmente, biologicamente, a mulher é dotada de um contato maior com o seu lado criativo, feminino, com o que a gente chama de lado direito. Então, eu aproveito para fazer a pergunta, a mulher é mais inteligente que o homem? Não existe mulher, ou tem maior número de inteligência? Porque agora eu vou fazer assim, acabou essa história de dizer eu sou inteligente. Você é inteligente no quê? Exatamente. Não é? Não pode ser essa história de eu sou inteligente e você é burro. Ou fulano é burro. Ele tem a sua inteligência lá que a gente tem que respeitar e valorizar. Mas, no geral, a mulher tem maior número de inteligências do que o homem ou é igual? Não. O que existe é a sociedade colocando um tampão em cima das pessoas. Então, por exemplo, quando eu faço orientação profissional, muitas vezes, seja em escola, seja em consultório, até conversando com amigos, você vê que as mulheres acabam optando por áreas que têm envolvimento com inteligência, o quê? A intrapessoal, que se conhece, interpessoal, que é relacionamento humano, a espacial, porque pode ser arquiteto, mas engenheira, que tem que ter a espacial e a lógico, matemática, já não pode, porque isso é coisa de homem. Imagina, eu vou botar capacete, fazer uma profissão masculina, não. Ser médico que usa muito lógico matemática, eu não posso. Mas engenheiro que usa interpessoal, eu posso. Isso é preconceito, isso é bobagem. Tá? Qualquer psicólogo sério que te disser que a mulher é mais inteligente que o homem em alguma área ou outra, vai estar falando bobagem. Até porque isso é estudado, comprovado por uma área que chama psicologia neurocientífica. A mulher e o homem têm os dois lados do cérebro. Tem o lado intuitivo e tem o lado racional. Então não existe razão para a gente ver quem é mais inteligente. Porque, na verdade, a inteligência é um produto daquilo que você nasce com,
quer dizer, tendências, aptidões, uma sensibilidade com aquilo que o mundo te deixa fazer. Imagine, Liane, você tem uma inteligência musical extrema, mas você nasceu numa família de engenheiros. E de repente eles te dizem, não, porque fazer música é bobagem, você vai virar drogado, você não pode, você vai se desencaminhar na vida. Imagina como é que vai ficar. Então, cuidado, você, mãe ou pai que está ouvindo a gente, primeiro você com você mesmo. Em vez de ficar pensando que você não é inteligente, lembre-se da frase do próprio Piaget, saber é fazer. Você só sabe mesmo que sabe na hora que você faz. Então, se tem dúvida, se é incapaz ou se não é, até um pouco que a gente falava semana passada da autoestima, arregaça a manga, experimenta, tenta, se dá a chance. Quantas e quantas mentiras você não pode ter absorvido do mundo, de um professor que ele sim não tinha inteligência interpessoal e não soube valorizar um dom de um aluno. Quantas e quantas bobagens você não acabou incorporando, desculpa a expressão, mas de marido, de namorado, às vezes até de filho, de patrão. Você é burra porque você ruiu uma coisa. Sem dúvida. Agora, eu quero perguntar uma outra coisa. A inteligência muda com a idade? Ela muda com a idade. A tendência é a gente ir ampliando o nosso leque de experiências se nós somos pessoas criativas, que isso a gente vai falar até num outro programa. A pessoa criativa, ela expande várias dessas inteligências. Porque você imagina, por exemplo, o que seria do mundo se só tivesse uma ou outra tipo de inteligência. Uma pessoa, para ser bem-sucedida num casamento, num programa, numa empresa, numa escola, até no amor, ela tem que ter muito mais até criatividade do que inteligência. Que é habilidade de relacionar dados, de criar, de inovar. Vou voltar àquele assunto que a gente falou no início, no meio da nossa conversa, de dizer que hoje, cada vez mais, o mercado está pedindo, exigindo que você tenha, eu estou falando inteligência múltipla, mas não é. Que tenha múltiplas inteligências. Ou múltiplas inteligências. Não é porque você hoje tem que ter um pouquinho de tudo, né? Se você não tiver um pouquinho de tudo, você não consegue viver o que está acontecendo no próximo milênio, que a gente já está sentindo. Que com a era da globalização está acontecendo uma democratização da informação. Então, veja, não adianta mais você ter uma ou outra informação, porque isso todo mundo tem. Antigamente, o que ela valorizava? Quem tinha informação, quem estava numa boa faculdade. Hoje, por exemplo, tem muitas boas faculdades, mas quem é bom? Aquele que sabe tirar daquela faculdade a habilidade de se vender no mercado, se colocar, que tem a habilidade musical para usar numa festa, que tem a interpessoal para saber se relacionar com o chefe, que tem a intrapessoal para definir a sua carreira bem. Quer dizer, o mundo precisa de todas as inteligências e é exatamente isso que a globalização está trazendo. Essa noção de que as pessoas têm que ser múltiplas. E isso tem uma ideia, concluindo, dele muito bonita por trás, a ideia da tolerância. Porque se as pessoas tirarem de si aquela ideia de, eu sou boa, eu sou inteligente, e começarem a se ver como diferentes, como pessoas capazes, em potencial, e que devem estar buscando um aprimoramento pessoal constante. Quer dizer, ninguém é inteligente o suficiente, porque o mundo hoje permite que a gente faça cursos de reciclagem, busca o tempo todo. Então a gente trabalha a ideia de tolerância e de respeito mútuo, que é um futuro programa que a gente vai estar aqui provavelmente no finzinho do mês, falando da ideia de respeito mútuo. Então não tem mais quem é inteligente ou quem não é. Todo mundo é inteligente em alguma coisa e pode ser muito mais, desde que se permita e vença limites. Sabe, eu vejo muito, todos os dias as pessoas assim, eu não vou conseguir, será que dá, será que não vai? Nossa, eu fui e consegui. Você tem dentro de você, assim como eu tenho, e todo mundo que está ouvindo a gente, tem algumas dessas múltiplas inteligências já desenvolvidas, mas que a pessoa às vezes nunca parou para perceber, ou nunca deu um nome de inteligência. Por quê? Porque a gente ainda tem um resquício lá do começo do século, de quem era inteligente era o engenheiro. Mas o engenheiro não constrói nada se ele não tiver o dom de chamar alguém para incorporar o empreendimento. É importante, eu acho, dizer para você em casa aí, né, a moral da história da nossa conversa é que você, pai, você, mãe, tem que respeitar o seu filho, né, e observar, saber até a que lado você pode ajudar a desenvolver essa outra inteligência que às vezes está faltando, adormecida no seu filho, não é isso, doutor? E falar também que você, que é um profissional, que às vezes está tentando entrar no mercado, ou que já esteve, que saiu e agora precisa retornar, está tendo uma grande dificuldade, é hora de rever esses conceitos, de saber, inclusive, se não é esse o caso, né? De ter desenvolvido tanto uma inteligência e ter esquecido as outras. Só concluindo, mais duas informações importantes para os ouvintes. Você perguntou se a inteligência muda com a idade. Além de que nós tendemos
a cada vez ser mais inteligentes, por usar a criatividade, por buscar mais, uma pessoa que, por outro lado, não se permitiu se desenvolver em várias áreas, sem dúvida, tudo se aprimora com a idade. Então, uma pessoa que se fechou muito, vai chegar aos 40, 50, 60 anos falando, não consigo. E não é verdade. Está comprovado, a USP tem cadernos de pesquisa mostrando pesquisas acadêmicas comprovando que uma pessoa de 40, 50, 60, 80 anos continua aprendendo, que aquela ideia de que o cérebro morre, você fica biruta, que não funciona. Isso é também preconceito de outras épocas que supervalorizaram a criança. Ou seja, você que está ouvindo a gente, você tem que se dar chance de crescer independente da sua idade. Com 15 anos, com 5 anos, com 50, com 80. Ah, eu falo sempre, eu dou sempre o exemplo, sabe de quem? Do Roberto Marinho. Com quantos anos ele começou a Globo, né? Às vezes a gente fica, estou muito velho para começar alguma coisa ou para depositar minhas energias, minhas forças, com 65 anos, não é? Então é o maior exemplo que eu tenho, um carinho muito grande que eu tenho de respeito mesmo por esse grande empreendedor, grande empresário da comunicação, porque afinal de contas, tanta gente que a gente escuta falar, já estou com 30 anos, está tarde para eu começar, ou estou com vontade de fazer um inglês, estou com vontade de... Tantas coisas que a gente tem, né, de aprender a tocar piano e já está muito tarde, isso é bobagem também, isso é falta de inteligência, tem que desenvolver a inteligência da autoestima. Ah, eu falei bobagem? Não, inteligência intrapessoal. Intrapessoal. Você que está em casa, uma última coisa. Presta atenção. Olha para o seu relógio e conta 1 minuto. Se você contar 1 minuto com o relógio passando, você vai ver como cada momento da sua vida é precioso. Levanta aí do sofá, da cadeira e vai viver e vai ser feliz. Bom recado. Doutor Leonardo, eu te espero uma próxima vez. Com certeza. Espero que seja rápido. Obrigada, Leonardo.